querido amigo da Diocese de Apucarana, estamos em mais um Café Empreendedor, mas hoje o programa é especial. Nós tivemos a Missa do Empreendedor realizada aqui na nossa Diocese e no programa de hoje eu quero trazer para você a homilia, o momento de oração especial desta Santa Missa. Então acompanhem com muito carinho, acompanhem de coração aberto. Se você não pôde estar presente, é mais uma oportunidade para você rezar conosco e receber todas as bênçãos derramadas neste momento especial. Então fique ligado na homilia desta Santa Missa e, é claro, continue acompanhando e propagando todo o material da DATV. Deus abençoe e boa oração. Podemos assentar um momento, caros irmãos e irmãs, queridos empreendedores e empreendedoras, amados ouvintes da Web Rádio Deus está no ar, também da TV, da DATV da Diocese de Apucarana, que está conosco todos os meses nessa transmissão. Divulgue, compartilhe também. Vamos seguindo, evangelizando. Irmãos e irmãs, estamos aqui na paróquia Santo Antônio, mas a pastoral é para toda a cidade, é da Diocese de Apucarana. Estamos nesta Santa Missa para entendermos de fato o empreendedorismo, a forma de crescermos na nossa vida espiritual através da nossa fé. Hoje nós teremos a bênção da cruz, da qual o crucifixo é sinal para eliminar os inimigos de nossa vida. Aonde nós colocamos a cruz, nenhum demônio, nenhum mal pode prevalecer na nossa vida. E teremos também a bênção da chave da empresa. Hoje nós celebramos a festa de São Mateus Apóstolo, que era um publicano que, sentado na coletoria de impostos, ouviu o chamado de Jesus: segue-me. Ele de todo o coração foi seguir o Mestre Jesus. Deixou para trás tudo que era de errado, tudo que havia cometido. Ele agora começa a seguir Jesus e ter uma nova vida. Os irmãos empreendedores são importantes em nossa vida. Quantas vezes nós vivemos em um mundo em que a nossa visão está somente em produzir e produzir, e que deve ser produzido, só que muitas vezes o nosso olhar, a nossa visão nos engana, e a nossa mentalidade começa a atingir uma outra realidade e acabamos nos perdendo. Hoje eu gostaria que você abrisse seus olhos, o seu coração, para ouvir a voz do Senhor dizendo, diante de sua palavra, o que realmente deve ser certo. Porque é somente seguindo o Senhor que nós devemos ter uma nova conduta de vida. Somente através da palavra do Senhor que nós teremos força para produzir corretamente e empreender com sucesso. Por isso que nessa Santa Missa de hoje, eu escolhi como tema empreendedores católicos, perseverança empreendedora, orai sem cessar, tirado do livro de São Paulo aos Tessalonicenses. E eu digo que aqui temos uma receita para efetivar o que sonhamos, o que desejamos. Tem uma receita retirada do livro da Sagrada Escritura e que nós devemos olhar muito bem em nossa vida. Orai sem cessar. Se resume em uma palavra muito conhecida e muita vivenciada na vida empresarial, que é a perseverança. No mundo empresarial, essa palavra, ela tem que ser muito utilizada, porque o empreendedor tem que ser perseverante, senão não vai ter sucesso. Esse é o primeiro passo para realizarmos os nossos sonhos, segundo os projetos do sonho de Deus. Porque o meu projeto tem que estar dentro da sintonia de Deus. Por isso que tudo aquilo que eu realizo, eu tenho que aplicar no caminho mais prático, que é o primeiro segmento na oração.
É diante de Deus que eu coloco tudo aquilo que eu possuo, tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu irei fazer. Isso é claro. Compreenda que nós estamos acostumados com aquela palavra planejamento. Não podemos deixar de colocar como a primeira regra de nosso plano estratégico, que é a oração. Eu planejo, mas eu tenho que ter a minha meta. E nessa meta eu coloco primeiramente a minha vida de oração. Eu tenho que ser um empreendedor orante. Por isso que o objetivo da pastoral, primeiro, claro que depois podemos fazer negócios e tudo mais, mas é a oração, é a fé, é sustentar, é curar, é libertar. Se eu não me reconhecer aquilo que eu sou, a minha vida empresarial não vai para frente. E se for para frente, é de uma maneira errada. Quando vier a crise, vai cair por terra. A oração deve preceder tudo, fazer parte de todo o processo da etapa da colheita dos frutos. Quando queremos ter resultado, nós devemos olhar para a vida de oração. O texto bíblico de São Paulo ao Tessalonicenses nos pede orai sem cessar. Quando se diz orai sem cessar, significa rezar em todos os momentos. Não é só no momento de dificuldade, como alguns empreendedores que eu conheço por aí, só rezam quando tem dificuldade. Quando vão à missa porque querem alguma coisa. Aqui é claro, a oração sem cessar, constantemente, literalmente, a todo momento. Só acontece que muitos de nossos sonhos são naufragados, pois deixamos de rezar. E logo começamos aqui a colocá-la em prática, porque vem o orgulho, vem a prepotência, vem a soberba, e tudo isso vai enganando, tentando nos convencer que não precisamos rezar. Olha que eu visitei uma empresa, não é aqui da cidade, de outro lugar, em que todos são católicos, são de igreja, ficam 24 horas, se possível, dentro da igreja, mas dentro da empresa não reza. Porque tem que bater o ponto em tal horário, senão vai perder. Não, chega mais cedo, reza. E olha que eu já celebrei missa nessa empresa, já peguei no pé desse empresário. Pois bem, porque os próprios funcionários, que alguns que eu conheço que estão lá, dizem, olha padre, não tem a vida de oração. Entenda uma coisa, de fato eu posso estar numa vida religiosa, mas São Paulo está dizendo, rezai sem cessar. A todo instante você pode estar rezando, principalmente naquilo que você mais gosta de fazer na sua vida. Não é que você vai rezar na empresa a todo momento em voz alta, mas no início pelo menos. Por isso que a pastoral tem uma oração do empreendedor para ser rezada. Agora, o plano estratégico do empreendedor católico deve conter todas as fases, as regras. O número 1 do seu planejamento é a oração. Então pense bem nisso. Tendo essa regra muito clara, muito definida, logo nós conseguiremos avançar na perseverança das etapas para concretizar qualquer projeto, abrir qualquer negócio, prospectar espaço e ter atitude positiva. A oração constante, ela nos impede de sermos parados para a fadiga, para a preguiça. E a oração, ela nos transforma a vida. Até mesmo aquelas pessoas que estão enfermas, quando reza, parece que não tem mais nenhuma doença. E de fato, porque a oração, ela nos dá esperança, nos dá convicção. O empreendimento perseverante na oração, ele sabe identificar o que tira a energia. E todas as coisas que roubam o nosso tempo, através da oração, nós vamos compreender aonde que nós estamos nos perdendo, porque a oração nos dá força, entusiasmo e o próprio estado de perseverança, porque eu vou seguir em frente.
Um exemplo de quem não reza na perseverança, nos dias de hoje, é as redes sociais. Quando não são bem administradas, eu digo que as redes sociais são coisas boas, é bênção de Deus. Pode nos ajudar muito. Olha, a transmissão dessa missa é pelas redes sociais, em diversas áreas de nossa vida, mas infelizmente, hoje, elas têm sido uma das grandes barreiras que impede o crescimento humano, porque ela penetra no nosso psíquico e profissional, gerando consequência grave nas nossas famílias. Hoje o empreendedor, uma empreendedora de sucesso, não perde tempo com joguinho, com fofoca, porque acaba caindo em uma situação em que se perde em assuntos da vida alheia. O empreendedor, a empreendedora de sucesso é focado, sabe aonde quer chegar e coloca confiança em Deus. É claro que nós utilizamos as redes sociais para empreender de fato com sucesso, mas não para ficar jogando contrariamente diante de outros empreendedores que estão por aí. Quando esses empreendedores que ficam estressados, saturados, sem espaço para a criatividade, não tem mais ideia para inventar as coisas, porque acaba se perdendo. Olha que só penso como redes sociais vêm manipulando a nossa vida muitas vezes. Esses empreendedores precisam com urgência de um tratamento, e esse tratamento que necessita para entender como utilizar esses meios que nós temos com sucesso, é através de um retiro, de um aprofundamento, de um momento de vida interior, porque se nós não pararmos um pouquinho, como se diz, olha, eu não tenho tempo para rezar, eu não tenho tempo para ir para a igreja, para a missa, mas quando entra em uma situação que é para vender algo, para produzir, como esses dias eu visitei uma empresa por aí, que cheguei lá, o empreendedor disse, olha, agora não tem como voltar outra hora para abençoar? Tem como voltar outra hora? Eu estou sem tempo aqui. Mas para um pouco para rezar. Perdeu a graça, porque será que eu irei voltar nessa empresa depois? Será? A graça é agora é o momento. Aí quando eu estava saindo, daí estava chegando ali alguém que iria comprar algo daquela empresa, e imediatamente ele já foi atender. E aí? Aí você vê quem que é realmente o empreendedor que empreende com fé e de fato. O que ele está ganhando, o que ele está perdendo? As pessoas que são inimigas de Deus dizem que não precisa rezar, não precisa de missa, não precisa de terça e oração. Esses não serão perseverantes, não cumprirão o projeto segundo o coração de Deus. E vão cair um dia por terra sem retorno. Eu digo que a oração perseverante é essencial para não deixar o inimigo de Deus nos atingir. Eu dou alguns exemplos da oração perseverante. Em casa nova, nós devemos ter ideias que você tiver como o primeiro objetivo de vida. Eu estou na minha casa, eu tive um sonho. Então, se você teve esse sonho, consagre diante de Deus, apresente esse sonho, mas será que vai acontecer de fato? Não comente com ninguém o que você está pensando, gerando, somente reza, vai rezando. Porque se a oração for constante, a sua família também vai ter a mesma situação que você está vivendo. Então reze, vá à missa, adore o Senhor no Santíssimo, reze e peça um sinal a Deus para que você realmente não se confunda o que você recebeu, que seja uma inspiração, que possa confirmar imediatamente. Então reze, deixe acontecer. Há outros
que somos provados pela espera. A espera é importante, senão se eu investir já naquela situação, naquele sonho, não vai dar certo muitas vezes. Aqui nesse momento de oração, poderia citar dezenas de sonhos que teve, que se torna projeto ao longo de nossa vida prática. Vários sonhos de empreendedores que teve sucesso, porque colocou diante de Deus. Agradeça a Deus por aquilo que você tem, por aquilo que você possui, e até mesmo pelo sofrimento que você está vivenciando, porque às vezes Ele deixa acontecer, para que você veja onde está errado e possa mudar essa situação. Depois, apresente os sonhos que está contigo no seu íntimo, esperando o tempo oportuno de Deus e de sua atitude. Deus não demora. Isso depende da forma em que você está vivendo, da forma que você está tendo. Eu dou um exemplo a vocês que era fruto do meu sonho da União Empreendedora Católica. Depois que eu comecei primeiro lá em Astorga, com um projeto da Pastoral do Empreendedor, que já tem no Brasil já 11 anos, e agora aqui em Arapongas. Não foi fácil, demorei um bom tempo, porque é uma organização, uma estrutura, não é de uma hora para outra que começa. Devemos pensar, rezar, devemos estar junto com outros e entender de fato. Hoje a prova do que está acontecendo é testemunho de graça que estão recebendo na vida profissional, que estão nas mãos de Deus. Isso foi um sonho, mas é um plano de Deus, confiado nele, lançado nos braços dele. Isso que você deve fazer na perseverança da oração. Tudo que você for fazer tem que ser colocado na oração. Senão vai ser interesse somente para você mesmo. Agora nós devemos crescer juntos. Por isso, empreendedores e empreendedoras, a inspiração imediata que o próprio Deus quer agir em nós, e Ele vai acontecer conforme aquilo que estamos colocando diante dEle. As nossas situações, as nossas emoções, o nosso sentimento. O grande perigo é o esquecimento do que foi suscitado em nós no meio do Espírito Santo. Eu e você somos movidos pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que cria nova todas as coisas. Lembra aquela canção de Eugênio Jorge? Eis que faço nova todas as coisas. Porque é o Espírito Santo que vai criando em nós a nossa vida. Percebe que esse tipo de fato é muito comum entre os empreendedores católicos, quando boas ideias surgem, quando nós estamos abertos ao Espírito Santo. Aí vai surgindo novas ideias. E com o passar do dia, nós esquecemos daquilo que foi revelado em oração, daquilo que nós sonhamos de fato. Aí vai suscitando ideias novas, o Espírito Santo vai conduzindo e vamos colocando em prática. Por isso, nesse dia, vamos nos colocar diante do Santíssimo. Primeiro, o nosso fracasso. Vamos colocar diante do Santíssimo, porque sem força não temos ideia, não temos inspiração. Vamos colocar diante do Senhor a nossa vida, para que possamos renovar mais uma vez essa tomada de decisão e vivermos nessa batalha constantemente. Vamos agora experimentar a graça de Deus nessa missa. Vamos pedir que o Senhor ilumine o seu empreendimento, mas que você possa treinar a sua mente, você possa ser conduzido pela ação do Senhor em sua vida. E mergulhe nessa fonte, nessa água viva, porque é somente com Ele nós conseguimos seguir em frente. Compreende o que eu estou dizendo no dia de hoje? Orai sem cessar, e a nossa oração ela tem que ser verdadeira. Ela tem que brotar do nosso coração. Não é uma oração somente de pedido, porque a oração primeiro ela tem que ser de agradecimento, de reconhecer o pecado, de rezar em uma situação diversa, porque Ele sabe muito bem o que estamos vivenciando no dia de hoje. Por isso vamos ficar em pé, vamos olhar para o telão, vamos rezar juntos uma oração conforme
aquilo que está em nosso coração, mas no coração do Pai. Vamos rezar agora, nessa Santa Missa de hoje. Pedimos força e coragem para não desanimarmos, para que possamos viver o nosso empreendimento conforme a vontade de Deus. Rezemos juntos. Senhor Pai, que sonhastes grandes coisas para cada um de teus filhos e filhas, pedimos agora, em nome de Jesus, que nos dê a graça da perseverança. Sem ela nada podemos concluir. Assim como garantistes a perseverança a Moisés para guiar o teu povo, a José e Maria para educar o menino Jesus e ao próprio Cristo para cumprir sua missão na terra, te pedimos a graça proveniente do Espírito Santo sobre nós, nossas famílias e empreendimentos. Nos livre de toda tentação da preguiça, do ócio improdutivo, do pensamento sabotador que muitas vezes atinge nossas mentes, querendo nos amedrontar. Que possamos ser homens e mulheres de palavra e da palavra que projetem. Comece e termine suas tarefas. Peço, cure agora, Jesus, toda a nossa linhagem familiar, livre-os da nossa casa, do todo espírito de derrotismo, de fraqueza. Liberte-nos de toda palavra de maldição, atos, imagens, intenções que foram manifestadas contra a nossa família, no sentido de impedir o desenvolvimento, a conclusão de obras, projetos, serviços que nos foram confiados ou delegados. Que a graça da perseverança seja contagiante entre os empreendedores católicos. Que o povo de Deus veja em nós essa garra, essa vontade que do alto, que vem do céu. Pedimos também uma graça especial para que sejamos proativos, sem medo de começar, ainda inexistentes na sociedade. Que sejamos empreendedores em seus mais diversos conceitos. Dai-nos ousadia. Ousadia, queremos ousadia. Pai, obrigado, Senhor, por nos motivar, por nos inspirar. És Tu que tens o poder pleno para realizar todas as coisas. Bendito seja o nome de Jesus. Amém.